O ar de São Paulo, denso e carregado de promessas de poluição, parecia curvar-se à sua passagem. O jato particular, um Gulfstream G650 de um branco imaculado com uma única e discreta insígnia dourada em forma de C na cauda, taxiou pela pista privativa do Campo de Marte com a suavidade de uma pantera. Quando a escada desceu, não foi uma comitiva barulhenta que surgiu, mas uma única figura: Isabela de Córcega. O nome era uma melodia exótica e poderosa, assim como a mulher que o carregava. Vestia um tailor de linho cru que parecia ter sido esculpido em seu corpo esguio e forte. Os cabelos, de um negro profundo, estavam presos num coque baixo e severo, sem um único fio fora do lugar. Óculos escuros, grandes e impenetráveis, escondiam seus olhos, mas nada podia ocultar a aura de poder que emanava dela. Cada passo no asfalto quente era calculado, preciso. Ela não andava, ela avançava. Seu rosto de traços finos e queixo voluntarioso era uma máscara de neutralidade fria, quase entediada. Para o mundo, ela era a enigmática CEO da Córcega Global Investments, um fundo de investimento que surgira do nada e em menos de 5 anos abocanhara fatias significativas de mercados na Europa e na Ásia. Ninguém sabia de onde viera sua fortuna inicial e as poucas entrevistas que concedia eram um exercício de evasivas elegantes. Isabela de Córcega era um mistério, e ela cultivava isso como a mais rara das orquídeas. Enquanto um sedã preto e brindado a aguardava, a quilômetros dali, no coração pulsante e envidraçado da Faria Lima, outro tipo de poder era exercido, um poder herdado, pesado e, de certa forma, amaldiçoado. Rafael Vasconcelos, CEO do Império Alencar, massageou as têmporas, sentindo a pontada familiar de uma enxaqueca que se avizinhava. A sala de reuniões, no 30º andar, era um monumento ao minimalismo corporativo, uma longa mesa de vidro, cadeiras de couro italiano e uma vista panorâmica da cidade, que para ele mais parecia uma jaula de concreto e ambição. Ele tinha 32 anos, mas o peso em seus ombros parecia o de um homem de 50. Os olhos, de um azul profundo e geralmente gentis, estavam turvos de cansaço. O terno, um Armani feito sob medida, não conseguia disfarçar a tensão em seus ombros largos. A proposta é inaceitável, disse ele a voz controlada, mas firme, para os 3 diretores que o encaravam com uma mistura de respeito e temor. Vender a divisão de bioengenharia seria como vender a alma da companhia. Foi o projeto do meu avô. Com todo o respeito, Rafael, começou um dos diretores, um homem mais velho com cabelos grisalhos. Seu avô está morto. Nós estamos enfrentando uma queda de 15% nas ações. Precisamos de liquidez. A Córcega Global Investments fez uma oferta irrecusável por ela. O nome Córcega soou na sala como um mau auguro. Rafael sentiu um calafrio inexplicável. Essa empresa, ela não tem rosto, não tem história, surgiu do nada. Não vou entregar o legado da minha família para abutres internacionais. Eles não estão pedindo, Rafael, estão comprando ações no mercado aberto, estão se tornando acionistas relevantes. Esta oferta pela divisão é só o primeiro movimento, é um ataque. A CEO deles, essa tal de Isabela de Córcega, acabou de desembarcar na cidade. Ela pediu uma reunião, com você, pessoalmente. Rafael recostou-se na cadeira, a mandíbula tensa. Outra batalha, outra crise para gerir. Sua vida era uma sucessão delas desde que assumira a presidência 5 anos antes. Ele era bom no que fazia, implacável quando necessário, mas uma parte dele odiava aquele mundo, um mundo que o forçara a se tornar alguém que ele não reconhecia, um mundo que o havia afastado de tudo que um dia considerara puro e verdadeiro, um mundo que havia engolido uma menina de olhos assustados e sorriso doce, muitos anos atrás. Liana. O nome ecoou em sua mente com um sino rachado, um som que ele tentava abafar todos os dias, mas que sempre retornava nas horas mais silenciosas da noite.
Isabela instalou-se, não em um hotel, mas na cobertura de um dos edifícios mais exclusivos dos Jardins, um imóvel que sua empresa adquirira em sigilo meses antes. O apartamento era um espelho de sua dona, vasto, elegante, mas impessoal. As paredes brancas eram adornadas por obras de arte contemporânea de valor incalculável, mas não havia um único porta-retratos, nenhum objeto que sugerisse uma vida pessoal. Seu assistente, Dante, um homem de meia-idade com a lealdade de um soldado e a eficiência de um supercomputador, entregou-lhe um tablet. O perfil completo de Rafael Vasconcelos, como solicitado, atualizado até as atividades desta manhã. Isabela pegou o aparelho, mas não olhou para ele. Ela já sabia tudo. Sabia que ele acordava às 5 da manhã para correr no parque, uma tentativa fútil de fugir dos próprios demônios. Sabia que bebia uísque puro, 2 doses antes de dormir. Sabia que nunca se casara, que seus relacionamentos eram breves e superficiais. Sabia que ele doava secretamente uma quantia obscena de dinheiro para um orfanato nos arredores da cidade. Um orfanato onde, por um breve e aterrorizante período, ela mesma viveu. Ele é o rosto bom dos Alencar, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro, enquanto caminhava até a imensa parede de vidro que dava para a cidade. O CEO ético, o neto que tenta limpar o nome da família. Patético. Seu plano é arriscado, Isabela, disse Dante, o único homem no mundo que ousava questioná-la. Você está colocando sua fortuna, sua vida, em uma aposta de vingança. Há outras maneiras de... Não há. Ela o cortou, virando-se para encará-lo. Pela primeira vez os óculos escuros haviam sido removidos, e os seus olhos foram revelados. Eram de um verde acinzentado, tempestuosos, e neles brilhava uma inteligência feroz e uma dor tão antiga que parecia ter nascido com ela. Sua mente a transportou, contra sua vontade, para uma noite de gala de 16 anos atrás. O aniversário de 60 anos do patriarca, Horácio Alencar, seu pai biológico. Ela, com 15 anos, a filha bastarda, tinha sido autorizada a participar pela primeira vez de um evento da família. Usava um vestido simples, emprestado, e sentia-se como um rato num baile de leões. E então, a matriarca Verônica Alencar, avó de Rafael, uma mulher de uma elegância cruel, a humilhou na frente de todos. Com um sorriso gélido, Verônica revelou a caridade da família em acolher a filha do erro do meu falecido marido, oferecendo-lhe um envelope com uma quantia irrisória e uma passagem de ônibus só de ida para o interior, para um internato de freiras. É o melhor para todos, querida. Um nome como o nosso carrega responsabilidades que você jamais entenderia. Ela se lembrava do riso abafado dos convidados. Lembrava-se de procurar um rosto amigo na multidão e encontrar apenas o de Rafael. Ele, com 17 anos, estava paralisado ao lado da avó, o rosto pálido, os olhos azuis cheios de um horror impotente. Ele não disse uma palavra, não fez um gesto. Apenas ficou lá, assistindo. Essa lembrança era o combustível que a aquecia nas noites frias. A traição silenciosa dele doía mais do que a crueldade aberta de Verônica. A reunião está confirmada para amanhã, às 10, informou Dante, trazendo-a de volta ao presente. Excelente, disse Isabela, a máscara de frieza reassumindo seu lugar. Prepare o palco. O primeiro ato da queda da casa de Alencar está prestes a começar. No dia seguinte, Rafael sentia-se como um gladiador entrando na arena. A reunião não seria em seu território, na sede do Império, mas no Covil da Leoa, como sua mente apelidou a suíte presidencial do Hotel Emiliano, escolhida por ela. Ele se perguntava que tipo de pessoa era essa Isabela de Córcega. As fotos na internet mostravam uma mulher bonita, mas austera. Os artigos de negócios a pintavam como uma predadora genial. Ao ser anunciado, ele entrou na suíte e a viu pela primeira vez sem a barreira de uma tela de computador. Ela estava de costas para a porta, observando a cidade através da janela, exatamente como fizera na noite anterior. O mesmo talher impecável, a mesma postura régia. Senhor Vasconcelos, disse ela sem se virar.
A voz era exatamente como ele imaginara, controlada, melodiosa, com um leve sotaque indefinível que a tornava ainda mais intrigante. Agradeço sua pontualidade. Senhorita de Córcega, respondeu ele, mantendo a formalidade. Prefiro ir direto ao ponto. Sua oferta pela nossa divisão de bioengenharia é hostil e não será aceita. Ela finalmente se virou e o fôlego de Rafael ficou preso na garganta por uma fração de segundo. Ao vivo, ela era avassaladora. Não era apenas beleza, era uma intensidade que parecia sugar o ar da sala. Seus olhos, aquele verde acinzentado hipnótico, fixaram-se nos dele, e ele sentiu uma estranha e perturbadora sensação de déjà vu. Era como olhar para um fantasma familiar, um eco de uma melodia esquecida. Hostil é uma palavra tão emocional, Sr. Vasconcelos, disse Isabela, caminhando lentamente em sua direção. Seus saltos mal faziam barulho no tapete persa. Eu prefiro estratégica. O Império Alencar tornou-se lento, complacente. Está sangrando o valor de mercado há 18 meses. Eu não estou o atacando. Estou propondo uma cirurgia para salvar o paciente. Ela parou do outro lado de uma pequena mesa de centro, colocando uma barreira física entre eles, embora a tensão que os envolvesse fosse quase tátil. Minha empresa está perfeitamente saudável, retrucou Rafael, a irritação crescendo para mascarar o inexplicável nervosismo que ela lhe causava. Não precisamos de salvadores, especialmente um que se esconde atrás de um nome de paraíso fiscal e de um passado convenientemente obscuro. Um brilho perigoso passou pelos olhos dela, mas seu sorriso permaneceu polido. Meu passado não está à venda, Sr. Vasconcelos. A sua empresa, no entanto, parece estar, peça a peça. O veneno em suas palavras era sutil, mas letal. Ouvi dizer que a família Alencar tem um certo talento para descartar o que não lhe serve mais. Ativos, divisões, pessoas. O golpe foi certeiro. Rafael sentiu o sangue gelar. Como ela poderia saber? Era uma alfinetada genérica ou ela sabia de algo? Sabia dela? Não sei do que está falando, disse ele, a voz mais ríspida do que pretendia. Claro que não, Isabela murmurou, desviando o olhar para a maquete de um novo projeto arquitetônico sobre a mesa. Vamos falar de números, então, já que os sentimentos o deixam tão desconfortável. Pela hora seguinte, ela o massacrou. Desfiou o balanço do Império Alencar com a precisão de um cirurgião, apontando fraquezas que nem mesmo o conselho dele havia identificado. Sua inteligência era assustadora, sua memória fotográfica. Ela não usava anotações, tinha todo o império dele na ponta da língua. Rafael, acostumado a dominar qualquer sala de negociação, se encontrou na defensiva, reagindo em vez de agir. E durante todo o tempo, aquela sensação incômoda não o abandonava. A maneira como ela inclinava a cabeça ao ouvir, um pequeno tique no canto do lábio antes de fazer uma observação cortante, era tudo terrivelmente familiar. Ele se sentia desarmado, exposto de uma forma que não sentia há anos. O desejo de entendê-la, de arrancar aquela máscara e descobrir quem era a mulher por trás da lenda da Córcega, tornou-se quase uma obsessão, sobrepondo-se à própria negociação. Minha oferta final pela divisão está sobre a mesa, concluiu ela, erguendo-se, sinalizando o fim da reunião. Você tem 48 horas para aceitá-la. Se recusar, iniciarei o processo para uma tomada de controle total. Comprarei cada ação que puder, a qualquer preço. E acredite, Sr. Vasconcelos, meus bolsos são muito mais fundos que os da sua família. Vou desmantelar o seu império tijolo por tijolo, e o farei com o mesmo prazer que um apreciador de vinhos degusta uma safra rara. A ameaça era nua e crua. Rafael levantou-se também, o rosto uma carranca. A adrenalina da batalha finalmente superou a confusão. Você não vai conseguir, disse ele, os olhos azuis faiscando. O Império Alencar sobreviveu a crises, a governos, a traições. Vai sobreviver a você. Isabela deu um passo à frente, diminuindo o espaço entre eles. O perfume dela,
Algo complexo e sutil, com notas de jasmim e talvez algo metálico, como a chuva, o atingiu. Ela estava perto o suficiente para que ele pudesse ver as minúsculas fagulhas douradas em suas íris verdes. Não subestime um inimigo que não tem nada a perder, Rafael, disse ela. E o uso de seu primeiro nome, íntimo e desdenhoso, foi como um tapa. Vocês, os Alencar, têm tudo a perder. Seu nome, seu legado, sua arrogância. Eu já perdi tudo o que importava há muito tempo. Isso me torna muito, muito perigosa. Ele a encarou, a mente a mil. Quem era ela? Por que essa guerra parecia tão pessoal? A raiva em seus olhos não era apenas de uma rival de negócios. Era algo mais profundo, mais antigo. Era ódio. Rafael virou-se para sair, a cabeça latejando com perguntas sem resposta e a iminência de uma guerra corporativa sem precedentes. Sua mão estava na maçaneta da porta quando a voz dela soou novamente, desta vez mais suave, quase melancólica, despida da armadura de CEO. Sabe, quando eu era criança, disse ela, e ele parou, o corpo inteiro enrijecendo. Disseram-me que os pássaros de madeira não podiam voar, que eram apenas pedaços de madeira inúteis, destinados a ficar para sempre no chão, esquecidos numa caixa. O mundo de Rafael parou de girar. O ar rareou em seus pulmões. Ele se virou lentamente, o coração batendo descompassado contra as costelas. A imagem o atingiu com a força de um raio. Ele, aos 17 anos, no jardim da mansão, entregando um pequeno pássaro que ele mesmo havia esculpido de um galho de jaracandá, para uma menina de 15 anos com olhos aterrorizados. As palavras dele ecoaram em sua memória, uma promessa sussurrada que o assombrava desde então. Ele não pode voar de verdade, Liana, mas enquanto você o tiver, lembre-se que eu sou a sua asa, eu nunca vou deixar você cair. Uma promessa que ele quebrara da pior maneira possível. Ele olhou para Isabela de Córcega. A máscara dela havia rachado. Por um instante fugaz, ele não viu a mulher poderosa e fria, mas sim a menina assustada que ele abandonara no meio do salão de baile. Os mesmos olhos. Liana? Ele sussurrou o nome saindo dos lábios como uma prece profana, cheia de dor e incredulidade. Isabela ergueu o queixo, a vulnerabilidade desaparecendo tão rápido quanto surgiu, substituída por um gelo cortante. Em sua mão, que antes estava escondida, agora repousava um pequeno e gasto pássaro de madeira escura. O pássaro dele. Liana Alencar morreu naquela noite, Rafael, disse ela. A voz um fio de aço. Eu sou o fantasma dela. E fantasmas não vêm para perdoar. Eles vêm para assombrar. A porta se fecha, deixando Rafael paralisado no corredor. O eco das últimas palavras dela martelando em sua alma. A vingança tem um rosto, e é o rosto do seu maior arrependimento. Será que existe alguma chance de redenção, ou o amor do passado será consumido pelas chamas do acerto de contas? Se você também sentiu o impacto desta revelação, deixe sua curtida para nos mostrar que está conectada a essa jornada. Queremos saber, de que lado você está nesta história que apenas começou? Comente abaixo. O som da porta da suíte se fechando foi como o disparo de uma arma de partida, mas Rafael Vasconcelos permaneceu imóvel no corredor luxuoso e silencioso do Emiliano. O mundo havia se transformado em um túnel, e no final dele, apenas duas palavras ecoavam, repetidas vezes, na voz fria e cortante de Isabela. Fantasmas vêm para assombrar. Liana. Era ela. Não era uma semelhança, uma coincidência perturbadora. Era ela. A menina magra de olhos assustados havia se transformado naquela mulher de poder vulcânico. Uma predadora vestida em linho e vingança. O pássaro de madeira, um segredo que ele guardava no recanto mais doloroso de sua alma, era a prova irrefutável. A arma que ela escolhera para disparar o primeiro tiro em sua guerra particular não fora um contrato ou um advogado, mas uma lembrança, uma promessa quebrada. O trajeto de volta para a sede do Império Alencar foi um borrão. Seu motorista falava, mas os sons não formavam palavras.
A cidade passava pela janela blindada, mas ele não via os prédios, via o salão de baile da mansão Alencar. Via o rosto de sua avó, Verônica, um sorriso de porcelana nos lábios enquanto proferia a sentença de Liana. E via a si mesmo, um garoto de 17 anos, paralisado pelo medo, pelo peso do nome da família e pela presença dominadora da matriarca. Ele não fizera nada. Assistiu ao sacrifício e, com seu silêncio, tornou-se cúmplice. Ao entrar em sua sala, ignorou a secretária e os recados urgentes. Trancou a porta, foi até o bar e serviu-se de uma dose de uísque, que desceu queimando. A bebida não trouxe calor, apenas mais clareza para a catástrofe. A Córcega Global não era um fundo de investimentos abutre qualquer, era Liana. Ela não queria divisão de bioengenharia, ela não queria apenas dinheiro, ela queria a ruína deles, a ruína dele. Enquanto isso, de volta à suíte, a máscara de Isabela de Córcega finalmente caiu. Assim que a porta se fechou, ela se apoiou nela, o corpo tremendo com a adrenalina da confrontação. Sua mão que segurava o pequeno pássaro de madeira estava crispada, os nós dos dedos brancos. Dante, que observara a cena final de uma sala adjacente, aproximou-se em silêncio com um copo de água. Isabela, ele começou, a voz suave. Não diga nada, ela ofegou a respiração entrecortada. Os olhos verdes, antes gélidos, agora eram uma tempestade de emoções conflitantes. Você viu o rosto dele, Dante? Aquele choque, aquela dor? Foi exatamente como eu imaginei, por 16 anos. E valeu a pena? Essa dor no rosto dele aliviou a sua? A pergunta pairou no ar, brutal em sua simplicidade. Isabela, ou melhor, Liana, abriu a mão e olhou para o pássaro de madeira, a pequena escultura que fora seu único consolo em noites de desespero num orfanato frio, agora parecia um pedaço de brasa em sua palma. O rosto chocado de Rafael não lhe trouxera a satisfação que ela esperava. Trouxera apenas um eco oco, a lembrança do garoto de olhos azuis que lhe prometera ser sua asa. Ainda não, respondeu ela, a voz endurecendo novamente, enquanto guardava o pássaro em uma caixa forrada de veludo. Isto foi apenas o prólogo. A peça principal ainda nem começou, e eu vou até o fim, custe o que custar. A revelação mudou o tabuleiro de xadrez. Para Rafael, a guerra deixara de ser corporativa. Ele passou as 48 horas seguintes não com seus advogados, mas com uma equipe de investigadores particulares. A ordem era clara e desesperada. Descubram tudo. O que aconteceu com Liana Alencar depois que ela saiu daquela mansão? Cada passo, cada dia. Onde ela esteve? Quem a ajudou? Como ela se tornou Isabela de Córcega? As informações começaram a chegar, fragmentadas e chocantes. Liana não fora para o internato prometido. A passagem de ônibus era para uma cidade pequena e sem recursos. Ela fugiu, viveu nas ruas por semanas. Acabou em um orfanato em São Paulo, ou Anjos da Guarda. Ficou lá por quase 2 anos, registrada apenas como Liana, sem sobrenome. Depois, aos 17 anos, desapareceu dos registros novamente. Não havia mais nada, um fantasma digital e burocrático. A Córcega Global Investments, descobriram os investigadores, fora fundada em Liechtenstein por um benfeitor europeu, recluso e idoso, que falecera anos depois, deixando-lhe controle total. Ele a encontrara como? Por quê? Era um mistério dentro do enigma. Enquanto Rafael cavava o passado, a notícia da oferta hostil da Córcega vazou para a imprensa financeira, causando pânico no mercado. As ações do Império Alencar despencaram. A pressão sobre Rafael tornou-se esmagadora. Ele convocou uma reunião de emergência com a única pessoa cuja opinião, pro bem ou pro mal, ainda regia a família, sua avó.
Verônica Alencar o recebeu na biblioteca da mansão, um cômodo escuro e opressivo, cheirando a couro e segredos. Aos 80 anos, ela era a personificação da aristocracia paulistana. Cabelos prateados em um penteado impecável, joias discretas e um olhar que podia congelar o inferno. Então a abutre tem um nome, disse ela depois de ouvir o relato de Rafael, sem mencionar a identidade de Liana. Verônica folheava um livro de arte, a indiferença sendo sua maior arma. Isabela de Córcega, soberbo. Me parece que você está subestimando uma adversária, Rafael. Isso é um erro primário. Vovó, há algo mais, disse ele a voz tensa. Essa mulher, ela é Liana. A mão de Verônica, que virava a página, parou por uma fração de segundo. Foi o único sinal de que a notícia a atingira. Ela lentamente fechou o livro, o som ecoando no silêncio. Seus olhos, antes frios, agora eram lascas de gelo. Não, disse ela a palavra soando final. Liana foi um erro, um pequeno e sujo segredo de seu avô que eu limpei. Um problema que foi resolvido há muitos anos. Se essa mulher está usando o nome dela, é um truque, uma chantagem barata. Ela tem o pássaro de madeira que eu lhe dei, insistiu Rafael. Ela sabe de coisas que só nós saberíamos. Sou eu, vovó. É a mim que ela quer atingir. Verônica levantou-se e caminhou até a janela, observando os jardins perfeitamente cuidados da mansão, os mesmos jardins onde Rafael entregara o pássaro a Liana. E então a pequena bastarda sobreviveu e voltou com garras. Ela se virou e seu rosto era uma máscara de desprezo régio. Isso não muda nada, apenas torna a situação mais desagradável. Ela não é uma Alencar. Ela não tem direito a nada. Você vai esmagá-la, Rafael. Use todo o poder do nosso nome, do nosso dinheiro. Se ela quer guerra, terá uma aniquilação. Lembre-se de quem você é. Você é meu neto. Não demonstre fraqueza, especialmente por causa daquilo. A palavra daquilo atingiu Rafael como um soco. Para sua avó, Liana não era uma pessoa, era uma coisa, uma mancha a ser apagada. Ele saiu da mansão sentindo um frio que não vinha do ar-condicionado. Pela primeira vez na vida, olhou para o império que herdara e sentiu nojo. Percebeu que Liana não estava apenas lutando contra uma injustiça do passado. Estava lutando contra um monstro que tinha o seu sangue. O prazo de 48 horas expirou. Rafael, desafiando sua avó e o conselho, não deu uma resposta formal. Em vez disso, agiu. Usando suas reservas pessoais, começou a comprar de volta as ações do Império, numa tentativa desesperada de fortalecer sua posição. Era uma jogada arriscada que o expunha financeiramente. A resposta de Liana foi imediata e brutal. Ela convocou uma Assembleia Geral de Acionistas, uma manobra legal para a qual já tinha apoio suficiente graças às suas compras agressivas no mercado. O objetivo? Propor a destituição de Rafael Vasconcelos do cargo de CEO. A guerra agora era pública. A Assembleia foi marcada dali a 2 semanas, no salão de eventos de um hotel de luxo. A antecipação era palpável. A mídia de negócios tratava o evento como o confronto do ano, o herdeiro tradicional contra a misteriosa invasora. Nos dias que se seguiram, Liana e Rafael se moveram como generais antes de uma batalha. Liana, com a ajuda de Dante, preparou um dossiê devastador sobre a má gestão e as oportunidades perdidas pelo Império Alencar nos últimos anos. Cada dado era preciso. Cada gráfico, uma adaga apontada para o coração da administração de Rafael. Rafael, por outro lado, mudou sua estratégia. Ele sabia que não podia vencê-la apenas com números. Sua única chance era chegar até a mulher, por trás da armadura. Ele precisava falar com Liana, não com Isabela.
Ele a encontrou uma noite, esperando-a do lado de fora do prédio onde ela morava. Quando o seda preto parou e ela desceu, por um instante, pareceu surpresa ao vê-lo ali sobre a luz fraca de um poste. "O que você quer, Rafael?" disse ela, a voz cansada. A armadura parecia pesada naquela noite. "Eu sei sobre o orfanato", disse ele, indo direto ao ponto. "Sei que você viveu lá. Eu investiguei." A expressão dela endureceu. "Você não tinha esse direito. Minha vida passada não é da sua conta." "Ela se tornou da minha conta no momento em que você decidiu destruí-la", retrucou ele, dando um passo à frente. O ar entre eles vibrava. "Liana, eu não vim implorar pela minha empresa. Eu vim para entender, para pedir perdão. Eu era um garoto, eu fui um covarde, eu sei disso. E eu vivi com isso todos os dias da minha vida. O que minha avó fez, o que minha família fez, foi monstruoso." Lágrimas inesperadas arderam nos olhos de Liana, e ela as combateu com fúria. "Perdão? Você acha que essa palavra conserta alguma coisa? Você acha que perdão apaga as noites em que eu dormi no chão frio com medo? Onde você estava quando eu vasculhava o lixo para comer? Onde estava o seu perdão quando as outras crianças riam de mim porque eu não tinha sobrenome, nem família, nem nada além de um estúpido pássaro de madeira?" Cada palavra era um golpe. Rafael recuou. A dor em seu rosto era genuína. "Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu pensei que você estava no internato. Eu era um adolescente estúpido e protegido. Se eu soubesse..." "Mas você não soube", ela gritou, a voz quebrando. "E agora é tarde demais. Suas desculpas não valem nada. Suas palavras são vazias, assim como sua promessa naquele jardim." Ela se virou para entrar no prédio, mas a mão dele segurou seu braço delicadamente. O toque foi elétrico. Ambos congelaram. Fazia 16 anos que não se tocavam. "Por favor", sussurrou ele, a voz rouca. "Não se torne como eles. Não deixe que o ódio deles te transforme em um monstro também. A menina que eu conheci, ela nunca faria isso. Ela nunca destruiria vidas por vingança." Liana arrancou o braço do aperto dele, o rosto contorcido de dor e raiva. "Aquela menina está morta. Você não entende? Vocês a mataram. E eu vou ao funeral de cada um de vocês." Ela entrou no prédio, deixando-o sozinho na calçada mais uma vez. Mas algo havia mudado. A fúria dela, embora assustadora, tinha rachaduras. Ele viu a dor. E em seu toque, ela sentiu um calor que pensava ter extinguido para sempre. O desejo de parar aquela loucura lutava contra a necessidade de vingança, criando um redemoinho dentro dela. Nos dias que antecederam a assembleia, Liana redobrou seus esforços, tornando-se ainda mais implacável. Ela precisava sufocar a dúvida que Rafael plantara em seu coração. Ela precisava vencer, a qualquer custo. Dante a observava com crescente preocupação, vendo a vingança consumi-la. Sua estratégia final era o checkmate. Através de uma empresa de fachada controlada pela Córcega, ela iniciou a aquisição de uma série de propriedades em uma área de São Paulo destinada a uma grande revitalização urbana, um projeto bilionário que a Córcega lideraria. Entre as propriedades estava o terreno de um antigo e endividado orfanato. Para ela, era apenas um nome em uma lista, uma pequena peça no tabuleiro. Orfanato Anjos da Guarda. Rafael, por sua vez, preparava sua defesa para a Assembleia. Sua equipe jurídica o alertou que as chances eram mínimas. Foi então que seu gerente de finanças pessoais pediu uma reunião urgente. "Senhor Vasconcelos", disse o homem pálido, "temos um problema grave sobre suas doações anônimas." Rafael franziu a testa. "O que tem elas?" "A maior delas, a que mantém o orfanato Anjos da Guarda funcionando, o orfanato está em risco. O terreno foi vendido. A instituição recebeu uma ordem de despejo. Eles têm 60 dias para desocupar." O sangue de Rafael gelou. "Vendido? Para quem? Quem faria isso?" O gerente empurrou uma pasta sobre a mesa. Foi uma compra complexa,
através de várias empresas, mas nossa equipe conseguiu rastrear o comprador final, uma holding recém-criada, financiada por um único investidor. Rafael abriu a pasta, seus olhos passaram pelos diagramas de fluxo corporativo, pelas assinaturas, até chegarem ao nome no topo da cadeia alimentar. Córcega Global Investments. A compreensão o atingiu como um maremoto. Liana! Ela estava prestes a destruir o mesmo lugar que a acolheu. O lugar que ele, em segredo, sustentava por anos como uma forma de penitência, como uma maneira de honrar a memória da menina que ele achava ter perdido para sempre. Ela não sabia. Em sua vingança cega contra o Império Alencar, ela estava prestes a destruir o único vestígio de humanidade entre suas histórias entrelaçadas. Ele pegou o telefone, as mãos tremendo. Ele não ligou para os seus advogados, ligou para a linha direta de Isabela de Córcega. Ela atendeu no segundo toque, a voz fria como sempre. A assembleia em 2 dias, Rafael. Alguma palavra final? O orfanato Anjos da Guarda, Liana. Pelo amor de Deus, cancela a compra daquele terreno. Você não sabe o que está fazendo. Houve um silêncio do outro lado da linha. E então, a voz dela, tingida por uma desconfiança cruel, respondeu. Anjos da Guarda, por que você se importa com um orfanato falido? O que é isso, Rafael? Sua nova tentativa de me manipular? A armadilha se fechou, mas a caçadora não sabe que também é a presa. Ele está tentando salvar a alma dela sem saber que ela está prestes a destruir a dele e a si mesma no processo. A contagem regressiva para a Assembleia continua, mas agora há muito mais em jogo do que uma empresa. O que vai acontecer quando Liana descobrir a verdade? Se essa reviravolta deixou seu coração apertado, clique no gostei e comente aqui. Você acha que essa descoberta pode ser o início da redenção ou o golpe final na vingança dela? A pergunta de Liana, carregada de desconfiança, pairou no silêncio tenso da linha telefônica. Por que você se importa com um orfanato falido? Para ela, era mais um movimento no grande jogo de xadrez, uma tentativa patética de Rafael de apelar para uma humanidade que ela acreditava ter incinerado há muito tempo. A ideia de que ele pudesse ter qualquer ligação genuína com aquele lugar era absurda, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça de sua vingança. Não é manipulação, Liana. A voz de Rafael soou desesperada, desprovida de qualquer orgulho de CEO. Você precisa me escutar. Aquele lugar é importante. Tudo se tornou importante para você nos últimos dias, Rafael. Ela retrucou, o sarcasmo como um escudo. De repente, você é o guardião de legados, o protetor dos fracos. É tarde demais para essa encenação. A compra será concluída. Agora, se me dá licença, tenho uma assembleia para preparar, onde vou desmantelar o seu mundo. Ela desligou. O clique final da chamada foi como o som de uma guilhotina. Liana sentiu uma pontada de satisfação por sua firmeza, mas por baixo dela, uma semente de dúvida incômoda começou a germinar. Por que lhe soava tão quebrado? Ela afastou o pensamento. Era fraqueza. Era o som de um homem perdendo. Por outro lado, Rafael sentiu o chão desaparecer sobre os seus pés. Ele falhou em alcançá-la. Agora, a assembleia em menos de 48 horas não era mais sobre salvar sua posição ou o nome da família. Era sobre salvar aquelas crianças. E, de alguma forma tortuosa, sobre salvar Liana de si mesma. Ele tinha apenas uma cartada final. Uma jogada de risco absoluto que poderia expor seu maior segredo e destruir sua reputação. Mas era a única que lhe restava. Naquela noite, a insônia foi a companheira de ambos. Liana, em sua cobertura estéril, reviu a apresentação para a assembleia, mas as imagens em sua mente se misturavam com flashes do rosto de Rafael na calçada, seus olhos azuis suplicantes. Por que o orfanato? A pergunta latejava. Movida por um impulso que não compreendia, ela pediu a Dante que lhe trouxesse o arquivo completo da aquisição do Anjos da Guarda. Ela queria ver os números, os relatórios, qualquer coisa que explicasse o desespero dele. Enquanto lia os documentos financeiros do orfanato, algo chamou a atenção. Nos últimos 12 anos, a instituição, embora cronicamente endividada,
recebia uma doação anual massiva, vinda de uma fundação filantrópica sediada na Suíça. Era essa doação que mantinha as portas abertas, pagava os salários, a comida, os estudos. A fundação era discreta, quase anônima. O nome? Fondation Alouette. Alouette. A palavra francesa para cotovia, um pequeno pássaro. O ar faltou nos pulmões de Liana. O pássaro de madeira, a promessa, eu nunca vou deixar você cair. Seu coração começou a bater descontroladamente. Não podia ser. Era uma coincidência cruel demais. Com as mãos trêmulas, ela ordenou a Dante que lhe trouxesse o arquivo completo da aquisição do Anjos da Guarda. Ela queria ver os números, os relatórios, qualquer coisa que explicasse o desespero dele. Enquanto isso, Rafael fazia sua própria peregrinação. Ele foi até a mansão Alencar, mas não para ver sua avó. Foi até o antigo escritório do seu falecido avô, Horácio, um cômodo que era raramente usado. Ele abriu o cofre escondido atrás de um retrato a óleo e de lá tirou um envelope amarelado e lacrado. Um envelope que seu avô lhe entregara em seu leito de morte, com uma instrução clara. Abra isto apenas se a família estiver à beira da ruína total ou se sua consciência não lhe der outra escolha. Aquele momento havia chegado. O dia da Assembleia Geral de Acionistas amanheceu cinza e chuvoso, um reflexo perfeito do clima no salão de eventos do hotel. A imprensa se acotovelava do lado de fora. Acionistas, advogados e executivos enchiam o espaço com um zumbido de antecipação. Liana chegou como uma rainha indo para sua coroação. Impecável em um vestido de corte preciso, cor de grafite, ela caminhou pelo corredor de olhares, sua expressão indecifrável. Ela não dormira, passara a noite esperando o relatório de Dante. Ele chegara ao amanhecer, e a revelação que continha a deixara em um estado de choque catatônico. O benfeitor da Fondation Alouette era, de fato, Rafael Vasconcelos. Por 12 anos, ele sustentara o lugar que a abrigara, o lugar de onde ela fugira, uma penitência silenciosa e milionária. A vingança dela, de repente, parecia terrivelmente mal direcionada, como uma flecha atirada no escuro que estava prestes a acertar o único aliado que ela não sabia que tinha. Rafael chegou em seguida. Ele não parecia um CEO indo para uma batalha. Parecia cansado, resignado, mas com uma nova e estranha calma. Ele não carregava uma pasta de documentos, apenas o envelope amarelado de seu avô. A assembleia começou. Liana, operando em piloto automático, fez sua apresentação. Foi brilhante, cirúrgica e devastadora. Os números não mentiam. O Império Alencar sob o comando de Rafael fora estagnado, complacente. Ela pintou o quadro de uma gestão falha e propôs a si mesma como a visão de futuro, a salvadora implacável que levaria a empresa a novos patamares. O salão estava com ela. A votação parecia uma mera formalidade. Quando chegou a vez de Rafael falar, todos esperavam uma defesa desesperada. Em vez disso, ele subiu ao pódio e olhou diretamente para Liana, ignorando o resto do público. A senhora de Córcega está correta em muitos de seus apontamentos, começou ele, a voz calma, surpreendendo a todos. Houve erros. Houve estagnação. Eu me concentrei em preservar um legado, talvez com mais teimosia do que visão, e por isso peço desculpas aos nossos acionistas. Ele fez uma pausa, e o silêncio era total. Mas hoje não estou aqui para defender meu cargo. Estou aqui para falar sobre um tipo diferente de legado. Um legado de segredos e mentiras que envenenou minha família por gerações. E um legado de dívidas que não podem ser pagas com dinheiro. Seus olhos encontraram os de Liana, e ele viu a confusão e a dor que ela tentava esconder. A Córcega Global está prestes a demolir um prédio na cidade como parte de um novo empreendimento, o Orfanato Anjos da Guarda, ele disse, a voz ganhando força. A senhora de Córcega acredita que eu me importo com isso por algum tipo de manipulação. A verdade é que eu sustento aquele lugar há 12 anos, porque foi o único teto que a família Alencar, indiretamente, ofereceu à filha bastarda do meu avô, Liana Alencar, depois de tê-la humilhado e jogado na rua com 15 anos. Um murmúrio chocado varreu o salão.
Verônica Alencar, sentada na primeira fila, empalideceu. A menina que vocês conhecem como Isabela de Córcega é Liana, e sua busca por vingança, embora nascida de uma dor real e terrível, está prestes a destruir o único lugar que a acolheu. E o faz com o meu dinheiro, o dinheiro que eu doei em seu nome, para honrar a memória da menina que eu falhei em proteger. Liana sentiu como se o chão se abrisse. A verdade, dita em voz alta, era 1000 vezes mais devastadora do que o relatório de Dante. A humilhação, a exposição, a ironia cruel de tudo aquilo a sufocavam. Mas a história não termina aqui, disse Rafael, erguendo o envelope amarelado. Meu avô, Horácio Alencar, não era um bom homem. Mas em seus últimos dias, ele tentou reparar um de seus muitos erros. Este é o seu testamento original. O que foi lido para a família era uma farsa, orquestrada por minha avó. Ele abriu o envelope e tirou os documentos. Neste testamento, Horácio Alencar reconhece Liana como sua filha legítima, e ele lhe deixa 25% de todas as suas ações pessoais no Império Alencar. Uma fortuna que lhe foi roubada. Você não é uma invasora, Liana. Você é uma herdeira. Você está tentando tomar à força o que sempre foi seu por direito. O caos explodiu no salão. Verônica tentou se levantar, gritar, mas foi contida por advogados. Liana estava paralisada, o mundo girando ao seu redor. A base de sua vingança, a ideia de que ela era uma forasteira tomando o que não era seu, desmoronou. Ela era uma deles. O sangue que ela odiava corria em suas veias, e o nome que ela desprezava lhe pertencia. Rafael desceu do pódio e caminhou até Liana, que permanecia sentada, imóvel, em meio ao tumulto. Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Sua expressão não era de triunfo, mas de profunda tristeza e empatia. Eu não fiz isso para te humilhar, sussurrou ele para que apenas ela ouvisse. Eu fiz isso para te libertar, para nos libertar. Essa guerra, ela está nos destruindo. Eu não quero mais lutar com você, Liana. Eu nunca quis. Lágrimas silenciosas finalmente escorreram pelo rosto de Liana. Eram lágrimas de raiva, de dor, de luto por uma vida que poderia ter sido, e de uma confusão avassaladora. Tudo em que ela acreditara, tudo que a impulsionara, era uma mentira construída sobre outra mentira. O que eu faço agora? Ela sussurrou, a voz frágil, a voz da menina de 15 anos retornando. Você escolhe, respondeu ele, a voz suave. Você pode continuar e me destruir. Você tem os votos, tem o poder, pode tomar o que é seu e o que é meu. Ou, podemos construir algo novo, juntos, um império Alencar diferente. Um que reconheça seus erros, um que tenha uma alma. Ele estendeu a mão à palma aberta, entre eles. Não para tocá-la, mas como uma oferta, uma trégua, uma segunda chance. A votação foi suspensa. A notícia da herança roubada e da identidade de Isabela de Córcega explodiu na mídia, criando um escândalo de proporções épicas. Verônica Alencar foi despojada de sua posição no Conselho Honorário e se retirou da vida pública, derrotada não por um inimigo externo, mas pela verdade que ela tentou enterrar. Nos dias que se seguiram, Liana e Rafael se encontraram, não como adversários, mas como 2 sobreviventes de um naufrágio. Eles conversaram por horas, dias. Ele contou a ela sobre a culpa que o corroeu. Ela contou a ele sobre o frio, a fome, a solidão e o homem que a encontrou, o magnata europeu que viu sua inteligência e lhe deu uma chance, tornando-se a figura paterna que ela nunca teve. Lentamente, as paredes de gelo ao redor do coração de Liana começaram a derreter. Ela viu o homem que Rafael havia se tornado, não o covarde que ele fora, mas alguém que carregava o peso de sua família com uma dignidade relutante. Alguém que tentava, à sua maneira falha, fazer a coisa certa. E ele viu nela, não a vingadora implacável, mas a sobrevivente brilhante e ferida que ela era. Juntos, eles foram ao orfanato Anjos da Guarda. Liana, agora uma das mulheres mais ricas do país, anunciou não apenas o cancelamento da demolição,
mas a criação da Fundação Alencar Córcega, dedicada a financiar e modernizar a instituição e a construir outras como ela. Ao ver as crianças correndo no pátio, ela finalmente entendeu o que Rafael tentara dizer para ela. Destruir aquilo seria destruir a última centelha de esperança em seu próprio passado. Meses depois, o Império Alencar estava sendo transformado. Com a perspicácia de Liana e a ética de Rafael, a empresa começou um processo de renovação. Liana, agora ocupando seu lugar de direito como acionista majoritária e co-presidente do conselho, usou seu nome de batismo, Liana Alencar Vasconcelos. O Vasconcelos foi uma adição dela, um símbolo público de sua aliança com Rafael e um golpe final na avó dele. O final da história não é um casamento de conto de fadas imediato, mas algo mais real e profundo. É uma cena no terraço do apartamento que antes era frio e impessoal, agora com plantas, cores e um porta-retratos na mesa com uma foto recente dos dois, sorrindo, no pátio do orfanato. Liana e Rafael observam o pôr do sol sobre São Paulo. A tensão entre eles foi substituída por uma cumplicidade confortável. Às vezes eu ainda sinto raiva, admite Liana, a voz suave. Penso em tudo que perdi. Eu sei, diz Rafael, ficando ao lado dela. E talvez essa raiva nunca desapareça completamente. Ela faz parte de quem você é, a mulher que sobreviveu a tudo. Ele olha para ela, seus olhos azuis claros e cheios de uma admiração que beira a devoção. Você voltou para se vingar e acabou me salvando, Liana. Você me salvou de me tornar um deles, de me tornar um fantasma no meu próprio império. Liana vira o rosto para ele e um sorriso genuíno, o primeiro que ele vê sem nenhuma sombra de dor, ilumina suas feições. E você? Você me deu algo melhor que vingança. O quê? Ele pergunta. Uma herança, ela responde. Não o dinheiro ou as ações, a chance de perdoar. E a chance de ser perdoada. Naquele momento não há mais passado, apenas um futuro incerto, mas esperançoso. Rafael ergue a mão e com delicadeza traça a linha do rosto dela. Ela não recua. Em vez disso, inclina-se para o toque. É uma promessa silenciosa de um novo começo, construído sobre as cinzas de uma guerra que ninguém venceu, mas onde ambos encontraram a paz. O pássaro de madeira não precisava mais voar, pois eles haviam encontrado suas próprias asas, um no outro. Uau! Que reviravolta! A vingança deu lugar ao perdão e uma nova história começou a ser escrita. Se essa jornada emocionante de Liana e Rafael te deixou na ponta da cadeira e tocou seu coração, demonstre seu apoio deixando um gostei neste vídeo. O que você achou do final de Liana? E a decisão de Rafael de revelar tudo na Assembleia? Comente aqui embaixo sua opinião e de onde você está acompanhando essa jornada. Adoramos ler cada comentário e saber o que mais te emocionou. Essa foi mais uma história para aquecer ou apertar o coração. Para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas emocionantes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos um universo de emoções esperando por você. Confira outros vídeos incríveis que já estão disponíveis clicando nas recomendações na tela. Agradecemos imensamente sua companhia até aqui. Que sua vida seja cheia de recomeços e finais felizes, provando que a herança mais valiosa é sempre a chance de começar de novo. Até a próxima história!